Muita gente mandando mensagem para mim, perguntando sobre a questão da comunhão na mão, comunhão na boca, que alguns bispos teriam emitido uma orientação para os fiéis comungarem só na boca, tá? Vou falar o que eu acho da situação. Por causa do coronavírus, né? Para não propagar o vírus e tal. Essa seria a orientação de alguns bispos e tudo. Primeira coisa, a gente tem que entender. A comunhão na mão, ela é uma concessão extraordinária, tá? Ela não é o ordinário, não é o comum. Para haver comunhão na mão, né, é preciso pedir uma autorização a Roma, resumindo, tá? Então foi liberado. O que aconteceu? Foi uma situação na Alemanha, ali nos Países Baixos, onde Holanda, aquela região, mas especificamente na Alemanha, por causa de uma influência protestante, calvinista, me parece, se não me engano. Esta influência, porque eles recebiam a ceia ali na mão, e por causa disso isso se alastrou dentro da própria igreja, e aí Roma concedeu algo extraordinário, a concessão ali, para que aquela diocese, aquela região ali, pudesse receber a Eucaristia na mão, né? Isso pós-concílio Vaticano II, isso aí na década de 70, se não me engano. Então, a comunhão na boca, ela é uma realidade desde o século VII para cá. Houve um período onde houve-se comunhão na mão, na igreja primitiva. Ok, mas era um outro contexto. A igreja vivia em perseguição, né? Ali, na perseguição do século IV. Então a igreja, na perseguição, ela distribuía, e era outra forma, não era a forma que a gente vê hoje de pinça, as pessoas pinçavam aquilo ali. Era a forma de receber a Eucaristia na palma da mão, e você levava a boca ali, existia uma purificação na mão, era toda uma forma para receber aquilo ali. Era uma situação histórica muito peculiar, né? Em tempos de guerra as regras são outras, vamos dizer assim, porque imagina só, a igreja em plena perseguição, os cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, né? E o que eles tinham que fazer? A celebração era nas catacumbas, era todo mundo em pé, era nos lugares fechados, Então não dá para se analisar situações menores assim nestas épocas. É óbvio que você vai se preocupar com coisas maiores, e foi isso que a igreja se preocupou, em não morrer, né? Em fugir da perseguição, não negar a fé, resistir, né? Então a comunhão na mão, passado o tempo da perseguição do século IV, aí, quando acabou a perseguição, ali no primeiro concílio de Gregório Magno, ele, no concílio ali gregoriano, com Gregório Magno, foi decretado então que os fiéis passaram a receber a comunhão na boca. Daí se passaram mais de 12 séculos, a igreja recebendo comunhão na boca. E agora no século XX, por causa dessa influência na Alemanha, a coisa se espalhou na comunhão na mão, e o que é uma concessão extraordinária virou, parece, uma regra. E o que acontece? A gente já sabe que alguns padres e bispos, eles não gostam, alguns padres e bispos não gostam que os fiéis recebam na mão e na boca, né? Recebam na boca e de joelho, né? A gente sabe muito bem disso. Fiéis têm sido constrangidos por causa disso, sendo que na lei, né, nas diretrizes oficiais da igreja, a igreja diz que o fiel tem direito, sempre tem direito de receber a comunhão na boca e de joelhos. O fiel vai escolher se ele quer receber assim. Essa é uma regra. Então, o que me parece? Por causa do coronavírus e tal, se aproveitou esse momento para... Opa, pera aí, agora, comunhão na mão então, do jeito que a gente sempre falou, né? E... Tiba, mas a situação é extraordinária, é uma situação tal de pandemia. Enfim, a igreja passou por muitas situações assim.
Agora, diante de uma situação, vamos supor que a situação era extremamente grave, né? As pessoas estão sendo contaminadas, existem milhares de casos e as pessoas morrendo, não é o caso do Brasil, mas vamos supor que estivesse nesse nível. A última coisa para ser sugerido era a comunhão na mão, porque você tem outras alternativas. Por exemplo, você pode mudar o formato da espécie, da Eucaristia, né? Você pode distribuir a Eucaristia nas hóstias maiores, que evita o contato, né? Ou então em formato de paleta, porque o formato não tem problema, é uma solução para se não ter o contato da mão com a boca, a mão do ministro com a boca, né? Então, outra alternativa, você orientar os fiéis. Quem for receber na boca, aproxime, não vá ao encontro da mão do ministro, fique parado, abra a boca, o ministro vai colocar. Aí depois instruir os ministros para que eles não coloquem o dedo na boca do fiel, né? Mas tem uma forma certa de encostar o dedo no queixo e distribuir sem contato algum com a boca e com a saliva. Isso é completamente possível, né? Então existe muitas alternativas, desde formato de hóstia, a forma de orientar o fiel, orientar o ministro e tal. Mas me parece que a primeira coisa que eles pensam é tirar a Eucaristia da boca, da distribuição na boca e colocar na mão, né? Então a gente vive num contexto muito diferente do que a igreja primitiva perseguida vivia, né? Que quando tinha comunhão na boca era um outro contexto. Tanto é que depois de São Gregório Magno, todos os outros concílios eles ratificaram comunhão na boca, né? Todos, 12 séculos. Sabe o que é 12 séculos, gente? 12 séculos. E agora, no século XX, pós Vaticano II, que por causa de uma situação específica da Alemanha, o que era para ser uma concessão extraordinária parece que virou regra. Então está se exigindo dos fiéis, né, uma atitude extrema no sentido assim, extrema no sentido de poderia ser a última alternativa e está sendo a primeira, nesse sentido, entende? Então me parece, né, que aqueles padres que já não gostavam de distribuir a Eucaristia na boca, que não gostavam que se ajoelhassem, eles encontraram uma grande oportunidade. Agora que a gente vai aplicar, né, o que a gente sempre quis como uma boa desculpa, tá? Então não vivemos uma situação de pandemia no Brasil, tá? Não está morrendo gente à torta e à direita, não é uma situação desse nível, né? Existem lá as controvérsias em relação ao vírus, a potência do vírus, coronavírus, enfim, né, a comparação com a H1N1, com a gripe suína. Alguns falam que de fato ela é mais leve do que isso, que se morre muito mais com gripe comum do que com coronavírus, que mata apenas idosos e pessoas muito frágeis. Enfim, não é isso a questão, mas a situação real é que você tem poucas pessoas contaminadas na situação atual. Não temos uma pandemia, pode ser que vire uma pandemia, sei lá, pode, mas não é a situação que nós estamos vivendo hoje. E há alternativas para se fazer, para que não haja o contato da saliva na mão do ministro, que passe um para o outro, entendeu? Então é complicado. A última alternativa passa-se a ser a primeira, e como se fosse uma obrigação do fiel, e que o padre que liberava a comunhão na boca estava fazendo um favor quase, né? Um gesto de caridade, permitindo que o fiel recebesse a Eucaristia na mão. Não, pelo direito, né, pelo documento da igreja, né, pelo magistério, o fiel ele tem a liberdade de escolher, sempre tem essa liberdade de escolher como quer receber a Eucaristia, se é na boca ou nas mãos. Ele pode receber de joelho e na boca. Essa é a questão, gente, né? Mas o bispo ele tem direito de determinar sobre normas litúrgicas e tudo mais. Olha, eu não sei qual que é o limite vamos dizer assim, de onde o bispo pode ir, o que ele pode mudar na liturgia, né? Eu não sei se é o caso desse critério
se é o caso do bispo intervir na situação. Não sei se ele tem essa autonomia, né, específica. Em outras coisas eu sei que ele tem, mas desse direito do fiel já determinado no magistério, não me parece que ele tenha esse direito, né? A Eucaristia na mão, ela tem um perigo sim, real, gente, não é bobagem, tá? A Eucaristia pode ficar ali as partículas, e cada partícula que fica é Jesus por inteiro, Jesus sacramentado. Em cada missa onde se tem as comunhões distribuídas na mão, após cada Santa Missa, muitas partículas ficam no chão e Jesus é ali pisoteado e fica ali no chão da igreja, né? Depois a faxineira vai passar o pano, vai limpar e talvez tire ali. Mas essa é a situação. O que era uma exceção parece que virou uma regra imposta a todos os fiéis. Então vale a reflexão sobre essa questão, tá? Esta é a minha posição sobre a questão. Eu acho que não estamos nesse nível de situação, de pandemia, de loucura, para se exigir uma atitude extrema, porque sim extremo, né? Obrigar o fiel a receber a Eucaristia na mão, sendo que ele tem o direito canônico de não receber na mão, receber na boca, é sim uma situação grave, né? Não é uma bobagem, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente não está lidando com qualquer matéria. Tipo, o que tem? Que bobagem, fica preocupado com isso, recebe na mão logo. Não é assim, né? É algo muito sério. A Eucaristia para nós católicos não é um pedaço de pão, é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Cada partícula é Jesus por inteiro, ponto final. Se isso é verdade, se nós acreditamos nisso, a gente tem que olhar para a situação com a gravidade que ela tem, né? Com o cuidado que ela merece, e cabe refletir sobre isso, né? Os padres, os bispos, refletir sobre isso, né? Esgotem as alternativas primeiro, antes de propor essa questão da comunhão na mão. É o que eu acho. E é isso, e tá bom. Então tá, até o próximo vídeo. É uma questão difícil, né, gente? Mas vamos lá, às vezes é constrangedor, né? Às vezes o fiel vai receber, o padre nega, o ministro nega, fala que não, né? Põe a mão e é constrangedor. Eu já sei de casos que o padre chamou atenção na frente de todo mundo ali, e foi constrangedor para a família inteira. Foi uma marca no coração daquela família. Então, os padres que vão distribuir a Eucaristia, eles não têm esse direito. Eles não podem fazer isso, não podem constranger o fiel, que ele tem o direito sim, pela norma da igreja, de receber na boca. Entendeu? Então vamos pensar na Eucaristia, na hóstia maior, na orientação ao fiel, na orientação ao ministro. Se for possível, colocar também a hóstia no formato de uma paleta compridinha, né? É possível, porque é só o formato, não tem nada a ver. O formato é Eucaristia, ponto final. Formato de uma tirinha, né? Onde o ministro fique mais distante da boca do fiel. Então existem alternativas, tá? Mas me parece que estão aproveitando tudo isso para poder já impor para o fiel aquilo que já queriam que o fiel fizesse. Incomoda. Não sei por que incomoda tanto a receber a Eucaristia na boca e de joelho. Eu não sei por que isso incomoda. Só pode ser algo espiritual, não tem sentido, entendeu? O fiel quer receber, ele quer receber na boca. Qual que é o problema? Se essa é a norma, é o ordinário, não é o extraordinário, né? Não, vivemos tempos confusos, gente. Mas vamos em frente. A promessa de Jesus está aí. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja já passou por muitas crises e vamos enfrentar mais essa aí. Vamos lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo.